Por não concordar com o preço da mão de obra e da resistência. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. O cliente me falou, deixa que eu faço a resistência e eu mesmo vou trocar. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2, mas isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Não é comum a pessoa me falar que vai fazer a resistência. É comum a pessoa falar que o orçamento está caro e fazer o serviço, ou então pedir para outra pessoa fazer, tá? Então, quando alguém me fala, deixa que eu faço a resistência e eu mesmo vou instalar, eu fico surpreso com o fato de fazer a resistência. Uma coisa que eu não discuto com o cliente é preço, tá? Vamos imaginar aqui, eu vou dizer, colocar um preço como referência, tá? Eu cobrei R$100 para troca e a resistência, tá? A minha mão de obra mais a resistência, eu ia levar a resistência para ele original do modelo do chuveiro por R$100. Então ele achou caro. Então ele falou que ele ia fazer, tá? O que vocês estão vendo aqui é apenas para exemplificar a situação. Não ficou assim desse jeito, tá? E também não é essa o modelo da resistência. Mas é só para exemplificar. Porque muitas vezes, na maioria dos casos, tá, eu não pego o material do cliente e também não trago o material para demonstrar aqui para vocês. Eu faço algo parecido para simular aquela situação. Não discutir com o cliente preço, eu só discuto o preço com o cliente quando ele entra no mérito do porquê que é mais caro, tá? Ou por que o material que eu estou falando é mais caro, ou por que a mão de obra é mais cara. Aí eu entro no mérito para discutir aquele preço, eu passo as informações. Por que é mais cara a resistência de um chuveiro desse? Porque ela é original do fabricante. Por que é mais cara a mão de obra de um chuveiro desses? Nós comparamos com duchinha, porque ele dá um trabalho maior para tirar da parede, tá? E também, no caso, quando eu desmonto um chuveiro, eu aproveito e faço um monte de serviços extras, tá? O cliente me paga para trocar uma resistência, eu acabo por limpar também, de graça, o espalhador de água, por verificar se tem resíduo no cano que vai na parede. Muitas vezes cria resíduo aqui dentro, tá? O alumínio, como se fosse a ferrugem, começa a soltar partículas. Então eu faço uma limpeza na qual o cliente não paga por aquele serviço. Por isso que às vezes eles dizem que é um pouquinho mais caro ou que é mais cara, tá? O problema do cliente é que ele pegou um material, um arame de aço, tá? Um arame galvanizado de aço. Ele viu aqui as molinhas, tá bom? O que ele fez? Foi lá, enrolou isso aqui numa chave de fenda, uma chave de fenda com a ponta Phillips, né? Senão não ia sair essa molinha de lá. E acreditou estar fazendo uma mola. Na realidade, ele estava fazendo uma mola. Só que nem toda mola é uma resistência e nem toda resistência é uma mola. Por pior que seja a resistência que está à venda no mercado, o material para a resistência é um material trabalhado, muitas vezes é um composto de dois materiais, X, Y. Imagine se todo o arame que vende aí no mercado, eu estou falando arame galvanizado, como exemplo, eu fizesse uma mola, tá? Colocasse no chuveiro e virasse uma resistência.
Ia ser muito fácil, porque uma resistência original desse modelo aqui, eu vou usar como referência, é R$ 40. Então eu pego 1 metro de arame galvanizado, enrolo, faço uma mola, ponho aqui dentro, funciona. 1 metro desse arame aqui é mais barato do que uma mola dessa aqui, com certeza. Tá? Normalmente vende rolo de 5 metros disso aqui, que as pessoas usam como puxador de fio nos conduítes. Mas não é assim que a banda toca, tá? E o porquê não é assim? Olha, Davi, mas não é arame? É arame, isso aqui é arame, não. Isso aqui é um material trabalhado para virar uma resistência, tá? Esse material aqui, do jeito que ele está, nunca terá a resistência ou nunca será uma resistência igual esse aqui é. Como assim a resistência? Esse material aqui, ele é, na maioria dos casos, composto, né, dois materiais juntos. E qual é o objetivo dele? Reduzir o fluxo dos elétrons aqui. Os elétrons querem passar aqui, mas esse cara aqui vai deixar ele passar com muita dificuldade. E é por isso que eles começam a entrar em atrito, os elétrons, e começa a ficar incandescente isso aqui, ó, fica incandescente, porque eles estão tendo dificuldade de passar, tá? É por isso que faz ficar incandescente, por isso que acende aqui, é por isso que vira brasa, porque aqui tem uma composição de um material. Imagina o fio nessa ponta, o fio elétrico na outra ponta, fechou o contato, ligou, isso aqui fica incandescente. Por quê? Porque os elétrons que até aqui veem com facilidade no fio e lá veem com facilidade, tá? Ou vão passar com facilidade, tem um impedimento aqui e faz com que isso aqui fica aquecido, assim também aquecendo a água. Já tenho vários produtos à venda nos nossos canais. Agora eu estou vendendo direto para as pessoas que mandarem uma mensagem através do e-mail. O e-mail é o eletricotandobydavisilva@gmail.com, tá? Então, de repente, você quer aqui um alicate amperímetro, você quer saber o preço, tá? Aí eu te passo o preço, aí você me passa o endereço, eu vou fazer um cálculo de frete para você. E o preço do multímetro mais o valor do frete eu envio. Se você concordar, tá, com esses valores, eu envio para você pessoalmente através dos correios, tá? Seja esse, seja ferro de solda, seja um multímetro, seja um alicate comum, seja uma balança digital, seja fita isolante. Lembrando que quando você compra qualquer produto conosco, você está nos ajudando com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Se de repente você não precisa de nada e quer ajudar os nossos canais, faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$2. Parece pouco R$2, mas R$2 de 10, de 20, de 30 pessoas é um dinheiro suficiente para que eu possa comprar equipamentos, componentes para fazer vídeos, os quais são gratuitos a todas as pessoas que visitam nossos canais. Enquanto esse aqui é trabalhado para dificultar a passagem dos elétrons, esse aqui oferece uma resistência para os elétrons se comparar com os materiais caros. O que eu estou falando? O cobre, a prata, o ouro, todo material ferroso, ele vai conduzir eletricidade, não com a mesma facilidade dos que eu te falei agora, cobre, ouro e prata. Mas ele vai conduzir. O que quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu ligar um fio nessa ponta e ligar um fio nessa ponta, por esse material aqui não causar resistência aos elétrons, o que vai acontecer? O que aconteceu na casa do cliente, tá? Ele montou uma resistência bonitinha, conectou no chuveiro dele que era plástico, bonitinho, tudo desligado, tudo como manda a norma. E aí, depois que ele fez toda a ligação, ele não fez um teste de bancada, ele desconhece a capacidade de transmissão de energia elétrica dos metais, tá? Ele não pesquisou.
tudo que ele fez é metal aqui, isso aqui é metal, então eu vou fazer que vai dar certo. Então ele fez tudo bonitinho. Quando ele ligou, simplesmente torrou o chuveiro. E esse material é tão resistente ao ponto dele, ele nem sequer acendeu, ficou incandescente, tá? Fechou um curto. Só que ele fechou um curto e não abriu o disjuntor, não abriu a proteção do circuito. Então queimou o chuveiro dele e também queimou, torrou, tá? O circuito elétrico que vinha exclusivo para o chuveiro. Isso é fato, né? O disjuntor não abriu, tá? O disjuntor protege o circuito, ele não abriu, ele torrou, ficou com a capa grudada, né, no conduíte e um grudado no outro. 2 dias depois ele me chama. Olha só, né, o que é a falta de informação. A resistência mais a mão de obra, por ser uma pessoa conhecida, eu estava cobrando R$100. Normalmente eu cobro 150, 160 para fazer essa troca com resistência. Agora a pessoa perdeu o chuveiro, que acho que é R$140, o modelo do chuveiro dele. Perdeu, acabou, já era. Não tem nem como emendar uma resistência aqui dentro ou colocar uma original mais, porque fundiu o metal, tá? O arame, nos polos de encaixe. Fundiu, fechou um curto e fundiu. Ele perdeu o chuveiro, R$140. Vou falar valores aí que eu tenho noção mais ou menos. A distância do circuito dele com fio 6 milímetros quadrado era de 6 metros, ou seja, torrou esse circuito, tá? Ele vai ter que comprar fios e cabos e agora ele tem que pagar para, inclusive o disjuntor, tá? Já que o disjuntor não desarmou, possivelmente o disjuntor já tem problema, estava travado já, ou foi mal dimensionado. Então ele vai ter que comprar agora fios, disjuntores, chuveiro e pagar, além de tudo isso, a mão de obra. Ele me chamou para fazer um orçamento. Eu fui lá fazer um orçamento para ele. Ele até brincou comigo. Você já ouviu falar que se conselho fosse bom não dava, vendia? Eu até falei para ele. Eu falei, cara, como você falou que ia fazer, eu nunca vi ninguém fazer resistência, tá? Se você quer fazer um experimento, vou experimentar, vou ver o que acontece, você ia ver que é fechar curto. Ao ligar um fio aqui, ligar um fio aqui, tá bom? Ia fechar curto o circuito. Porque esse material aqui não é um material trabalhado para resistência. Mas aí eu também não discuto. Então eu fiz um orçamento para ele. O que era para custar, tá bom? 100, 110, R$150, que seria a mão de obra da resistência com a troca. Agora vai ficar R$2.000. Eu peço a todos os participantes do canal não se aventurar com a eletricidade, principalmente se você não conhece a eletricidade. Tem gente que conhece e acaba sofrendo choques elétricos e causando curtos na instalação, pondo fogo na instalação elétrica. Então não se aventure, contrate uma pessoa qualificada, verifique se vale a pena aquela economia, porque muitas vezes o que o próprio cliente falou, né? O barato, nesse caso, saiu caro. E muito caro, né? Só para retirar a fiação que estava no conduíte lá, foi quase 6 horas de trabalho para retirar a fiação que passava no conduíte. Porque não passava ali só o circuito da energia do chuveiro, né? Passava ali outros circuitos que foram perdidos. E por isso que ficou mais cara, né? Um pouquinho mais cara. Caso você precise de algum produto que você está vendo aqui, é só mandar um e-mail para o e-mail eletricotandobydavi.silva@gmail.com. Eu te passo o preço, te passo o valor do frete para a sua região. Se você concordar, eu envio pessoalmente para você. Ah, Davi, eu não preciso de nada que tem aí. Beleza, então faça uma doação para o canal, porque ao doar R$2 com Valeu Demais, você vai estar nos ajudando com a melhoria do canal. Visitem também os nossos canais de stand-up. Além dos da elétrica que tem, que é muito conhecido, temos o de stand-up. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco.
Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.